Então, gente, vamos agora modelar o telhado dessa casa. É um telhado basicamente de duas águas, né? Então ele tem uma comieira central aqui, que não é tão central assim. E ele tem uma água, né, caindo para um lado, tem esses recortes, e uma outra água inteira para o outro lado. Se a gente vê aqui na fachada, né, num dos desenhos de fachada, a gente consegue perceber que a inclinação de um lado é diferente da inclinação do outro. Então a gente teria que calcular essa inclinação aí para poder fazer ele por perímetro. Olhando os desenhos da planta de cobertura também, aqui não tem. Se a gente pegar o arquivo base lá, né, do projeto, a gente vai ver que os beirais também variam um pouco de dimensão dependendo da posição. Aqui ele tem um beiral mais curto do que aqui, e os beirais laterais aqui também são mais largos do que no sentido do caimento da água. Então isso vai ficar meio chato de fazer o telhado por projeção, mas vou mostrar aqui para a gente entender os porquês. Então, ó, vou para a planta de cobertura. Como é que eu faria um telhado, então, por perímetro? Eu estou aqui na planta de cobertura. Eu vou lá no menu arquitetura e vou fazer um telhado por perímetro. Então eu vou desenhar o perímetro com base na estrutura da casa aqui, ó. Então eu vou pegar e vou fazer um contorno do perímetro da casa, desenhando as linhas, né, usando as ferramentas de desenho que aparecem aqui automaticamente. Então, vou fazer o contorno. Tem que ser um perímetro fechado, né? Aqui, ó, para selecionar todas as linhas ao mesmo tempo, eu posiciono o mouse em cima de uma e aperto Tab. Ele seleciona a cadeia de paredes ou linhas, né? Então ele já me mostra que todas essas linhas estão conectadas aqui, ó. E aí eu tenho que selecionar, ele tem uma água nesse sentido e uma outra água para cá. Então eu posso selecionar aqui esta linha, né? Aqui seria uma calha, e eu vou definir a inclinação. Aí ele vem por padrão esse 57,735, não me perguntem por quê. Eu posso mudar esse valor. Eu fiz a conta aproximadamente 82% esse lado de cá. Eu vou pôr aqui um valor só pelo que eu já medi, depois eu explico de novo. E aí, ó, eu vou colocar o lado de cá também. Aqui eu já não lembro, eu acho que dá 62. Então eu vou marcar aqui, ó, para definir a inclinação. Não sei se era 62, vamos ver quanto que vai dar. 62%. Então definir esses dois lados, né? Basicamente o raciocínio que vocês têm que ter é o seguinte: onde vai ter calha é onde onde define inclinação, né? Que vai ser um trecho, uma aresta que vai ficar horizontal e a partir dela vai sair um plano inclinado. Então eu fiz isso daqui. Então está aqui o telhado que eu acabei de criar, ó. Eu posso editar ele. Então tá vendo que ele está voando aqui, ó. Ele está bem alto. Então por quê? Se eu for num corte aqui qualquer corte transversal, o A, B ou C vão ser transversais. O nível que eu coloquei de referência, ó, que é o nível da cobertura, é onde ele está tocando aqui, ó. É o ponto de referência de onde ele vai partir com a inclinação. Então aqui tem uma inclinação, aqui tem outra. A cumieira tinha que dar aqui, ó. Esse aqui com certeza é mais inclinado, eu errei aqui. Acho que o de lá de cá que é 82, enfim.
a gente teria que fazer uma conta aqui. Para fazer pela inclinação, a gente teria que fazer a conta exata, né, da inclinação que a gente tem. Como é que eu faria essa conta? Né, eu poderia fazer um desenho, uma linha de referência aqui, ó. Eu tenho aqui no menu anotar, linhas de detalhe. Eu vou pegar uma linha aqui, ó. Vou escolher qual linha que eu quero usar. Eu vou usar essa revisão, que é uma linha que vai sair vermelha. Então, isso aqui seria o alinhamento, ó. Todas essas vigas aqui, ó, tem que estar no mesmo alinhamento, ó. Ela está tocando a beiradinha de cada uma. Como é que eu calculo a inclinação? Vocês lembram como é que faz isso? Eu teria que pegar aqui uma distância vertical. Então, quanto que ele sobe por quanto que ele avança. 385, então, aqui, ó. Por quanto que ele avança horizontalmente. Eu apertei o Shift aqui para ele travar na horizontal. Então, seria 385 por 750. Isso foi o que eu defini aqui, não está igual ao do projeto, né? Mas se eu fosse fazer por essa inclinação, ó, 385 altura dividido por 750, não era isso? Então, teria que fazer um telhado de 51,33%. Então, eu poderia ajustar essa inclinação aqui, ó. Posso vir no 3D, editar o perímetro, seleciono essa aba e aqui eu vou colocar 51,33. Posso botar mais 3 aqui para ficar mais certinho. Então, modifiquei aqui, ele faz a inclinação, ajusta um pouco. Poderia fazer a mesma coisa do outro lado. Né, 250 por... Na verdade, ele sobe. (195 por 250). 195 dividido por 250, eu teria 78% de inclinação, é o que eu colocaria, né, voltar lá no 3D, é o que eu colocaria do lado de cá, ó. Então, para editar o que já está modelado, eu vou aqui, ó, editar perímetro e mudo isso daqui. Cadê? Quanto foi que eu fiz? 78 que deu? Perdi a conta. Então, 78%. Aí ele vai ajustando, ó, vai ficando mais próximo um pouco. Eu ainda não fiz aqui os beirais. E também não defini nada do tipo de telhado aqui. Na verdade, o meu eu já tinha feito e apagado, ele já está definido. Mas eu teria que editar ainda aqui o perímetro. Então, como é que a gente faria os beirais? Eu pegaria essas próprias linhas que já tem aqui, ó, e posso usar o deslocamento, o offset. E aí ele tem a opção de copiar a linha ou não copiar. Eu vou desmarcar o copiar porque eu quero realmente mover a linha. Aqui eu determino a distância. Esse de cá, não lembro quanto que era, acho que era 1,30. Não me lembro, vou ter que colar ali daqui a pouco. Então, defini aqui 1,30, ele vai fazer aqui, ó. Eu vou chegar o cursor do mouse próximo da linha, dependendo do lado que eu ponho o cursor, ele vai fazer a linha para um lado ou para o outro. Aí aqui eu faço o offset para fora. Né? Se fosse tudo constante, eu ia fazendo esses offsets para definir os beirais. Então, depois vocês olhem com calma no projeto quais são as distâncias do beiral, do offset do beiral. Então, aqui eu fiz o beiral. Então, está um telhado mais ou menos próximo aí do que a gente vai ter, ó.
aí ele não coincide. Tá vendo a linha da cumieira com a viga que tem ali embaixo? Ó? Vai ser difícil fazer isso coincidir. Eu acabei achando mais prático, nesse caso desse projeto, fazer o telhado por perfil, né? Uma última coisa que eu teria que fazer aqui era mover esse telhado para baixo, né? Mover ele verticalmente para baixo aqui para ajustar a posição dele, fazer ele encaixar, né? Poderia fazer isso daqui, ó, pegar, mover ele, colocar no lugar certo, ó. Aí vou mover ele aqui para ficar quina com quina. Aí tá vendo? Não bate, né? Se eu puser no meio aqui não vai dar certinho. Então vai ficar meio chato de fazer isso com a inclinação. Qualquer diferença que der aqui vai dar um erro. Então vamos fazer ele por perfil. Então eu vou apagar esse que eu fiz aqui agora. Mas já dá para ter uma ideia, ó, aquelas paredes que vão cortar depois. Então já dá para ter uma ideia de como que é um telhado, né, como que a gente cria um telhado por perímetro. Não esqueçam de editar aqui também, ó. Antes que eu me esqueça de falar com vocês, né, aqui eu renomeei o telhado, posso mexer na estrutura, né, criei um material aqui para telha. O meu Revit aqui não instalou os materiais da Autodesk, eu não achei nenhuma telha cerâmica. Talvez tenha nos materiais da Autodesk. Vejam se vocês acham uma telha cerâmica. Eu acabei pondo um telhado metálico porque o meu não tinha cerâmica. Então, definam o material, né? Lembrem-se das propriedades de aparência aqui dos materiais que eu já mostrei. Definam o material para criar o telhado. Então aqui a gente definiu o tipo do telhado que a gente pode usar. Então isso seria para fazer um telhado por perímetro. Eu vou fazer no próximo vídeo agora o telhado por extrusão, né, por perfil lateral.